Olá! O anteprojeto para o novo Código Penal, que foi formulado por uma comissão especial de juristas, traz mudanças significativas para a sociedade, como a criação de um tipo penal específico para a eutanásia, maior rigidez na punição para motoristas embriagados, mais possibilidades para a prática do aborto e a punição daqueles que mantêm exploração de jogos de azar. O atual Código Penal foi elaborado na década de 40 e, por esse motivo, a proposta de alteração tenta se adequar à nova realidade social. Porém, há controvérsias. A mudança encontra dificuldades por alguns pontos polêmicos. E o programa Câmara Nova de hoje vai abordar duas das propostas de alteração: a criminalização do bullying e a passagem do racismo para crime hediondo. Para falar sobre esse tema, contamos com a presença do professor de Direito Processual Penal e Prática Forense, Silvio Álvares, e da psicóloga com experiência em psicologia social, Sônia Pascoal. Professora Sônia, o bullying ou preconceito pode de alguma forma modificar a personalidade da pessoa? Bom, na verdade, toda prática social, que é a relação de um com o outro, altera sim e constitui, a personalidade de alguém. Então, nós não temos uma personalidade que vem da própria pessoa, única e exclusivamente. Há uma produção na relação com o outro, na relação social. Por isso que é muito importante nós cuidarmos das relações sociais hoje, E, professora, como que a gente pode fazer para diferenciar o bullying daquelas brincadeiras entre os colegas, o pessoal da escola, até mesmo na família? Então, na verdade, essa é uma prática muito subjetiva, como toda prática social. E, nesse sentido, fica muito difícil a gente dizer o que é bullying, o que é brincadeira, num primeiro momento, é claro, num olhar mais, vamos dizer, descomprometido, mais pelo senso comum e tal. Há uma necessidade de que a gente se debruce para observar melhor quais são as consequências ou da brincadeira ou mesmo da permanência dessas brincadeiras de alguns grupos contra outros ou contra uma pessoa e tudo mais. Então, isso precisa ser observado com muito cuidado. Assim, doutor, no anteprojeto do novo Código Penal, o bullying é chamado de intimidação vexatória e é definido como intimidar, constranger, ameaçar, assediar sexualmente, ofender de forma intencional e reiterada, direta ou indiretamente, por qualquer meio, valendo de superioridade e causando sofrimento. Várias dessas condutas já são criminalizadas hoje, como a ameaça, a lesão corporal. Isso não traria problemas na hora de aplicação, na hora do entendimento desta lei? Bem, com certeza sim. Daí porque essa criminalização do bullying, até sobre um outro nome, sobre outro prisma, tem trazido críticas muito veementes por parte da doutrina. A questão do bullying ser só praticado contra crianças e adolescentes, o que retira de pessoas maiores de idade a possibilidade também de sofrerem bullying. E esta questão da superioridade, que é uma questão que, para muitos dos doutrinadores, ela é muito mais de caráter educacional do que de caráter penal repressivo. Nesse sentido, então, o que nós teríamos? Uma superioridade que a lei exige que seja de uma forma que o próprio tipo penal já possa adequar. Eu posso ter uma superioridade sobre uma pessoa que não é a superioridade da lei. Nós temos o caso daquele vídeo que é famoso, do menino mais gordinho sendo intimidado pelo outro, e a hora que ele perde toda a calma dele, ele vai e agride o outro colega, e ele já tinha uma superioridade física, mas não uma superioridade psicológica. Aí é que deve ser colocado bem essa questão de superioridade. E a lei penal ela exige que a conduta que é colocada como criminosa, ela se adeque perfeitamente ao tipo penal. Essa superioridade, como bem disse a professora, vai trazer o quê? Um subjetivismo. Um subjetivismo que vai ser a aplicação da lei por um juiz. E cada juiz tem um pensamento diferente sobre essa questão de superioridade. Até
mesmo nessa questão que eu acho que aí foi um erro da lei, da nova lei, que ainda vai ter muita discussão sobre isso, essa questão de ser só criança e adolescente as vítimas do crime de bullying. Tem pessoas já maiores de idade que têm uma certa fragilidade psicológica e nós estamos levando aqui como caráter subjetivo do bullying o quê? Uma questão cronológica, que é o que eu acho errado no momento. Professor, o senhor comentou sobre a aplicação. Como seria isso no caso de um menor infrator? Ele vai responder com as diretrizes do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas aqui eu colocaria uma outra questão. É uma criança. Ele tem consciência do que ele está fazendo? Como você bem disse, as brincadeiras do bullying, a intimidação vexatória, a ameaça vexatória, é uma questão maior. As brincadeiras entre crianças são coisas normais dentro do ambiente escolar. Até que momento isso passa a ser uma brincadeira e até que momento isso passa a ser efetivamente uma intimidação vexatória que traga prejuízos, inclusive patrimoniais, a uma vítima. Aí vai ser uma questão muito mais psicológica, educacional, do que muito mais legal. É o juiz quem vai fazer essa análise, né, desse comportamento, e aí eu posso ter um juiz que é uma pessoa que entenda que isso é uma brincadeira, porque ele passou por essas brincadeiras na sua infância e não se sentiu intimidado, faz parte do próprio crescimento da pessoa e da maturidade, a professora pode falar melhor do que eu sobre essa questão de maturidade ou não, e aí nós vamos ter uma adequação como típica, né? É um tipo que ele traz assim uma abertura muito grande de interpretação no momento, e é isso que a doutrina tem criticado, que o bullying é muito mais uma questão educacional do que propriamente uma questão penal de repressão. É exatamente por isso, doutor Silvio. O senhor acredita que essa criminalização do bullying pode aumentar muito os processos no judiciário? E coisas até que poderiam vir a causar a banalização desse crime, porque as pessoas não iam pensar numa outra forma de resolver, já iam querer diretamente processar as pessoas. Então, a questão, por exemplo, da vítima maior de 18 anos, que não estaria no tipo penal, ela pode sim conseguir uma indenização na esfera civil. Há um caso recente de uma moça numa empresa de mototáxi que uma colega a assediava e chamava ela de gordo o tempo inteiro e ela teve uma indenização na esfera civil. É uma questão que eu acho muito mais de consequências civis do que consequências penais. Essa criança, por exemplo, que vai ser levada ao Estatuto da Criança e do Adolescente, a uma vara da infância e juventude, aquela que acha que fez uma brincadeira, também não traz reflexos e sequelas psicológicas para ela? Está na frente de um poder judiciário, está na frente de um juiz, de toda aquela formalidade, quando ela achava que fazia uma brincadeira com um colega sem qualquer tipo de noção do que estava fazendo. Eu acho isso extremamente perigoso. Eu acho que essa discussão realmente deve ser muito mais fomentada, até para que a gente tenha uma definição, se quiser tipificar, se quiser penalizar, uma tipificação correta disso. Uma tipificação em que tenha um encontro não só da área jurídica, da área penal, mas também da área psicológica, da área social, porque isso influi em tudo isso. Não é uma questão só de hoje, porque a lei penal ela é muito mudada, infelizmente, no nosso país, por questões pontuais. É isso que a gente critica no Brasil. Você muda a lei por questões pontuais. A lei dos crimes hediondos, por exemplo, ela foi ditada na época Collor, porque houve aquele sequestro do publicitário e houve um crime de morte de uma criança que foi enterrada no fundo de uma casa. Na lei original de 1990, você não tinha o crime de homicídio qualificado, que é o crime contra a vida que tem a maior punição possível, de 12 a 30 anos. O homicídio em que a pessoa praticava mediante vingança, mediante meio cruel. Veio a ser crime hediondo em 94, por quê? Por causa de uma pressão popular que houve, aí sim, uma emissora de televisão que fez todo um trabalho de apresentação de uma proposta popular pela morte da filha da Glória Pérez, da Daniela Pérez, uma atriz que tinha repercussão nacional. Aí se mudou. O senhor comentou sobre o crime hediondo. Para esclarecer para quem está nos assistindo neste momento, o que é um crime hediondo? Um crime hediondo é aquele que causa uma repugnância maior em que as questões relativas à apuração desse crime, o julgamento desse crime, devem ser vistas sob um clima de maior rigor. Por exemplo, aquele que pratica um crime hediondo, ele não tem algumas facilidades que a lei poderia trazer. O início de cumprimento de um crime hediondo é sempre no regime fechado, ou seja, de total segregação social, em uma penitenciária, em um presídio em que ele não tem
qualquer outro tipo de saída temporária, ele vai trabalhar lá dentro, se houver o serviço interno, se não houver, ele não tem possibilidade de frequentar um curso fora, ele não tem possibilidade de trabalhar fora. É um crime, é de total segregação, porque visa o que? A ressocialização. É o momento em que aquela pessoa que pratica um crime grave, ele deve se encontrar com ele mesmo e sentir as consequências desse crime, e ele até, num sentido até psicológico, ele pesar o que ele fez e voltar para a sociedade muito melhor do que ele entrou lá. Infelizmente, o sistema penitenciário não nos dá essa possibilidade. O sistema penitenciário não nos dá essa possibilidade de ressocialização. Então, nessa questão do crime hediondo, ele não tem direito a determinados benefícios. Ele vai cumprir em regime fechado inicialmente, depois há a progressão de regime para outros regimes. Não adianta nós falarmos em endurecer os crimes, endurecer as penas. Não adianta, se o nosso sistema penitenciário, uma pessoa comete um crime apenado com 12 anos, com 4, 5 anos já está na rua. O que nós deveríamos fazer é diminuir. Tá? Um jurista e um grande penalista, o professor Francisco Bento, que é professor aqui em Bauru, inclusive, ele diz o seguinte: não adianta você penalizar mais. O nosso sistema carcerário não tem suporte para uma penalização a mais, com essas vantagens de saída temporária e tudo mais. Ele diz o seguinte: vamos reduzir as penas dos crimes. Reduzindo, mas desde que a pessoa cumpra integralmente em regime fechado. O homicídio de 12, baixemos para 8, mas desde que a pessoa saiba que ela vai ficar nesses 8 anos efetivamente presa. Quem entra hoje num presídio com 12 anos, sabe que daqui a 4 anos ele vai estar solto. Então ele não tem aquele sentido de punição e de ressocialização. Doutora, ainda aproveitando essa explicação, falando do racismo, existe uma interpretação equivocada de racismo e injúria racial. Como que seria essa diferença? O racismo seria tido da seguinte forma: até o novo projeto traz a adequação desse racismo, que é muito interessante. Por exemplo, algumas das condutas que nós temos. É a possibilidade que eu tenho de não permitir a uma pessoa, por uma questão não só de raça, religião, credo, etnia, questões políticas, que ela não possa estar onde todo mundo está. Vamos falar num sentido bem simples, para todos entenderem. Então, eu não posso, por exemplo, numa repartição pública, definir que aqueles funcionários públicos brancos vão usar o elevador social e os negros vão usar o elevador de serviço. Todos têm direito a usar o mesmo elevador. Em questões de, numa empresa privada, nós temos, por exemplo, a colocação, né, de pessoas de uma raça apenas, ou de uma cor apenas, ou de uma posição religiosa apenas. E a injúria qualificada é quando eu desqualifico alguém pela sua condição social. Nós tivemos um exemplo clássico: o jogador de futebol do São Paulo, na época o Grafite, que foi ofendido, foi injuriado por um jogador da Argentina que o chamou de macaco. É injúria qualificada, está tipificado como injúria qualificada. O racismo é muito mais que isso. Eu não permitir que aquela pessoa que teria direito a tudo o que todo mundo tem, a um domínio público que todo mundo tem de determinado local, de determinada função, por causa da raça, da sua cor, da sua etnia, da sua religião, eu vedá-lo a isso. Aí seria o racismo. Professora Sônia, como especialista em psicologia social, como a senhora vê o racismo na sociedade atual? Bom, a questão do racismo é uma questão histórica e cultural, né? Na verdade, no Brasil, acho que a gente sente isso mais de perto à medida em que nós vivemos, né, numa sociedade que ainda discrimina o negro por conta de uma história de escravidão, por uma história de injustiças. E, nesse sentido, a gente teria que tomar muito cuidado em estar considerando, né, o racismo um crime hediondo, porque a gente sabe que o que precisa é mudar as relações sociais, mudar essa história de valorização do negro como um ser que tem todos os direitos que qualquer outro grupo, né? Uma coisa, não negar a identidade, né, negra que nós temos na nossa etnia. É uma história. Exatamente, é a nossa história. Não negar a nossa história. E, principalmente, nós precisamos educar as crianças para manter novas relações
com uma sociedade que possa ser mais igualitária, mais justa. E à medida em que a gente trabalha nesse sentido, né, dentro do processo educativo, a gente teria uma sociedade menos preconceituosa, capaz, inclusive, de reverter essa relação e essa identidade, né, do negro como inferior, como desvalorizado na sociedade. Da mesma forma que eu gostaria de conversar sobre o bullying, porque o bullying, né, é uma prática social que aparece como demanda de crime há bem pouco tempo. Mas, na verdade, a gente percebe que é a própria cultura de consumo de modelos de estética, modelos de comportamento, modelos de consumo. E a partir dessa modelação é que, então, aquele que está fora deste modelo, que não se encaixa nessa proposta, né, de uma sociedade consumista, capitalista, é considerado diferente. E esse diferente é discriminado, é identificado como fora dos padrões, como aquele que precisa, de alguma forma, ser evidenciado. Então, a gente tem as brincadeiras e que, enquanto tiver na mão de criança e adolescente, ainda é uma brincadeira, mas a gente sabe que no comportamento do adulto, isso passa a ser mais sério. Pode prejudicar mesmo, trazendo consequências psicológicas graves, não apenas. Eu acho que o pior de tudo são os rótulos sociais que impedem o desenvolvimento, que impedem a ascensão social de pessoas especificamente, de grupos. Aí, no caso, o racismo, né? E isso gerando mais problemas sociais. Com certeza, né? Mais problemas e, principalmente, uma forma até difícil de reverter. Você ter uma dificuldade de relacionamento, né, das crianças, dos adolescentes e mesmo dos adultos, de se relacionar com o diferente. Aqui em nossos estúdios estão especialistas, mas e a população? Nós fomos ouvir a sociedade para saber o que ela acha de tornar o bullying crime e o racismo crime hediondo. Dois pontos importantes que deverão ser enfrentados pela sociedade sempre, continuamente. A questão do bullying e do crime racial. São temas importantes e a sociedade precisa realmente ter uma conscientização e um enfrentamento. E as questões jurídicas acabam passando por isso. E esses são dois temas que precisam ser também absorvidos e colocados dentro do sistema jurídico brasileiro, com mais rigor. Eu sou a favor do bullying ser crime, mesmo achando que não vai funcionar esse método, pois no Brasil nós não temos fiscalizações à altura para combater esse crime e fazer a lei valer a pena. Eu acho que o crime racial não deveria ser levado a uma pena ou alguma coisa assim maior, porque é uma questão mais de respeito que uma pessoa deve ter com a outra. E não uma questão de tipo, a pessoa falou que a outra é negra, ela tem que ser presa por causa disso. Eu acredito que não. Eu acredito que as pessoas devem ter mais respeito umas pelas outras, com suas raças. Acredito que sim, a partir do momento que se for prejudicial a alguém. Eu acho que bullying não deve ser considerado crime, porque deve mudar a questão da educação das crianças. Porque dessa forma você vai estar constrangindo mais ainda as crianças, considerando isso bullying. Tem que ter mais educação na escola e na família. Eu acho que não deveria ser hediondo porque a pessoa vai para prisão para quê? Para aprender a se reintegrar à sociedade. Só que aí vai uma pessoa que só fez uma brincadeira ou teve uma atitude, sei lá, de nervosismo e falou alguma besteira, ele vai ficar anos na cadeia e não vai aprender nada. Pode até virar um marginal. Então eu acho que não precisaria ficar anos e anos lá. Acho que só um tempinho já estava muito bom, como agora. Como é atual, não precisava mudar. Professora, a sociedade, nós pudemos ver no vídeo, ela tende a se sentir mais segura com essa mudança ou ela pode sentir que o Estado está preocupado com ela ou não? Bom, pelo conteúdo das respostas, eu vejo que a sociedade tem uma visão contextualizada, ampla hoje, das questões de práticas sociais.
Algum tempo atrás a gente dizia que ficaria tudo na mão do Estado, o Estado resolveria as questões, mas hoje as pessoas opinam e fazem uma pressão para a mudança. Eu acho que isso é muito importante, ter essa clareza de que o bullying é uma questão que pode ser revertida através de um processo de educação para valores, valores estéticos, valores morais, valores éticos. E a questão do crime, da criminalização do racismo como crime hediondo, eu acho que a gente poderia repensar também, no sentido de valores de respeito, de valores que não estão propostos sobre preconceito e desigualdade. Eu acho que uma luta por mudanças, por políticas públicas que venham dar acesso a uma série de serviços de qualidade que nós estamos precisando na nossa sociedade, que é a questão da educação, a questão da saúde, a questão do trabalho, né? Então, a gente poderia estar revertendo um pouco. Então, a senhora acredita, questões. então, com essas políticas públicas funcionando, nós conseguiríamos uma melhor solução até do que essa aplicação? Com certeza. É aí que a gente teria que estar investindo. Eu acho que a sociedade está pronta para isso e que a mídia poderia estar trabalhando no sentido de esclarecer e incentivar essa luta, porque, na verdade, é um outro momento, é uma outra luta, né? Deixar isso por conta do Estado enquanto aquele que controla a lei, na verdade, a gente tem visto que está difícil esse tipo de coisa, né? A gente tem um sistema penitenciário com dificuldade, a gente tem uma dificuldade, inclusive, na agilização dos processos, e nós temos uma educação que não valoriza a relação social de respeito, uma clareza sobre a história do Brasil e a história da nossa gente. Então, eu acho que é isso que a gente precisaria estar investindo. Sim. E, doutor Silvio, aproveitando isso, esse gancho da professora, essas mudanças iriam beneficiar juridicamente falando a nossa sociedade? Poderia ser beneficiada a nossa sociedade com essa mudança? Eu acredito que não, porque é uma questão muito mais educacional, como bem colocou a professora. Eu acho que a questão que deve ser colocada nesse debate é a seguinte: o Estado é ineficiente na questão da educação. E você ir e tipificar algo que o Estado não consegue fazer por suas próprias mãos como crime, não vai trazer paz social, não vai trazer nenhum tipo de avanço para a sociedade. Nós percebemos nos depoimentos dados até agora que a sociedade, principalmente a universitária, ela já tem coerência. Vários dos entrevistados colocaram que, na verdade, isso é uma questão de educação. Não só o bullying, como o racismo. E vem de lá de trás. Não adianta agora tipificar algo que as pessoas não tiveram uma educação coerente para se colocar em frente a isso. Tipificar vai fazer o quê? Que ele vá cumprir a pena em regime fechado, no caso do racismo, que ele não tenha direito à fiança, ou seja, pagar pela sua liberdade. São questões técnicas jurídicas que não vão fazer com que a sociedade melhore, que a sociedade vá adiante nessas relações interpessoais. É o que eu disse, é a educação em primeiro lugar. Se nós tivéssemos um Estado que intervisse o mínimo possível nas relações sociais, mas que fosse um Estado forte na questão da educação, da saúde, das políticas públicas, nós não precisaríamos agora estar tipificando condutas que nós mesmos entendemos que são condutas que são irrelevantes à medida que a educação não vem junto com isso. São condutas que nem deveriam existir. Seria o caso de nós dizermos aqui, o Brasil faz uma vacina para a dengue. A dengue é erradicada no mundo inteiro, então é falta do quê? De conscientização dos poderes públicos, de que a saúde é importante, de que a educação é importante. Não chegaria nem a tipificar qualquer uma dessas condutas, porque nós não teríamos no dia a dia essas condutas sendo praticadas. Se houver o respeito entre as pessoas, a educação entre as pessoas entenderem as diferenças culturais, raciais, religiosas e todos respeitarem por uma educação que vem lá de trás, eu acredito que não se precisaria tipificar várias das condutas que nós temos hoje. A direção de habilitação,
direção de veículos sem habilitação. Isso já vem do quê? De uma educação de que pais hoje colocam os filhos para dirigirem. Se isso viesse lá de trás, quando você tiver os seus 18 anos, você vai ser habilitado e você vai ter o seu carro, e a criança já viesse na sua juventude também, sendo criada e educada para isso, ela saberia, olha, quando chegar a minha hora, esse é um privilégio que eu vou ter dos meus 18 anos. Eu entendo nesse sentido. Então, a questão da educação, como bem colocou a professora, é o que deve ser levado em conta, não a tipificação de condutas em que mostra a ineficiência do Estado. O Estado é ineficiente, então é muito mais fácil tipificar. E aí nós temos esse sistema carcerário que é totalmente falido. E com certeza esse assunto ainda irá ser muito discutido. Professora, muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Lorena, foi um prazer. Obrigada. Professor, muito obrigada pela sua presença conosco. Eu que agradeço, Lorena. Muito obrigado. Participaram conosco do programa de hoje o professor de Direito Processual Penal, Silvio Álvares, e a psicóloga Sônia Pascoal. Atualmente, o anteprojeto para a reforma do novo Código está em transição entre o Senado e a Câmara, que são responsáveis por analisar e modificar o projeto. Em seguida, um projeto de lei é encaminhado para a sanção da presidente Dilma Rousseff. A previsão é de que o novo Código Penal brasileiro comece a vigorar até o final de 2013. O Câmera Nova fica por aqui. Obrigada pela sua companhia e até o próximo programa.